Estamos aí, né, gente, nessa semana de retiro em casa, uma proposta de vivenciar alguns momentos de espiritualidade, aproveitar esse tempo para se abastecer de conteúdos que façam a diferença. Tivemos na segunda-feira uma live com a doutora Ana Paula Sorrentino, onde ela falou sobre autocuidado, sobre os óleos essenciais. Ontem nós tivemos uma live com o Padre Valmir, que foi maravilhosa, onde a gente falou sobre a espiritualidade, sobre o ressignificar, né? A gente às vezes vivencia tantas situações difíceis, né? E ele trouxe palavras aí para acalentar o nosso coração, para nos mostrar uma nova maneira de ver as coisas que nos acontecem. Finalizou com uma oração, então foi um momento aí muito especial. Nós temos também um grupo no Telegram, onde a gente acaba integrando outras atividades que complementam aí o retiro, que complementam as lives. Então, se você ainda não está fazendo parte do grupo lá do Telegram, entra, me manda uma mensagem em inbox que eu vou estar te enviando o link para você participar. E hoje a nossa live vai ser então sobre a psicogenealogia, né? Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que é uma ferramenta, uma ciência que faz parte da minha vida, que faz parte do meu propósito, que eu amo falar, o quanto ela possibilita que a gente tome consciência de coisas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes a gente não encontra explicação. E eu adoro falar sobre isso e eu não poderia de forma alguma deixar de trazer para vocês um pouquinho mais sobre o que é a psicogenealogia. Eu vou dar um conteúdo introdutório, apresentar para vocês um pouquinho sobre o que é a psicogenealogia, mas também vou convidar e interagir com algumas pessoas, alguns alunos meus que participaram do curso de psicogenealogia no ano passado, para partilhar para vocês como foi para eles a psicogenealogia, o que fez, né, como a psicogenealogia ajudou a ressignificar a história deles. Então eu tenho certeza que vai contribuir muito para vocês através do testemunho que eles vão colocar aqui e apresentar para vocês. Então, para a gente começar, para falar de psicogenealogia, a gente precisa entender um pouquinho das funções mentais, né? O intuito dessa live não é dar uma aula, né? Longe disso, mas trazer um pouquinho de um conteúdo teórico para apresentar a psicogenealogia. Eu também estou aqui de olho nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem participar, pode escrever aqui, que na medida do possível eu vou estar respondendo, tá? Então a gente vai falar das funções mentais. A mente humana tem a parte consciente e a parte inconsciente. Eu fiz um desenho assim, não sei se vocês conseguem ver, que é da parte daquele iceberg, né, gente? Então, a parte inconsciente é esse conteúdo que está submerso. Dentro desse conteúdo, eu gosto de apresentar ele como um grande banco de informação, né? Então, lá nesse conteúdo submerso, nós temos o que a gente chama de inconsciente coletivo, que é um grande banco de informações da humanidade. Nós temos o inconsciente familiar, que é esse que a gente vai falar bastante, que é esse grande banco de informações da nossa família, de todos os membros, de todas as pessoas que fazem parte. A gente acha, né, que a gente é um ser isolado, que pode viver a nossa vida, que nada do que acontece com a minha família pode reverberar, e não, nós somos um grande sistema, estamos todos entrelaçados por um fio invisível, um fio que nos conecta. Anne Ancelan, que é a mãe da psicogenealogia, ela chamava de fio vermelho, né? Que a gente, quando analisa a memória familiar, né, a história familiar, a gente tem que começar a buscar e a puxar esse fiozinho vermelho que conecta os membros do sistema. Então, esse inconsciente familiar contém esse grande banco de informações de tudo que os meus antepassados vivenciaram, né? Todos os eventos, todas as situações que de alguma forma eles não puderam processar. Então, todo esse conteúdo que não foi processado, que não foi metabolizado, que eu já vou dar alguns exemplos do que seriam esses conteúdos, eles acabam sendo transmitidos de geração em geração. Dentro da psicogenealogia, é essa ciência que estuda e que analisa essa memória familiar, para que a gente possa entender os nossos comportamentos, as nossas crenças, as nossas escolhas, porque estamos entrelaçados.
temos essa conexão, esse fio invisível. Então, muitas vezes, as situações que eu vivencio, que eu repito, é apenas um eco transgeracional, é uma repetição de eventos já vivenciados pelos meus ancestrais. Na psicogenealogia, nós analisamos os mecanismos dela, são 3 mecanismos: mecanismo de identificação, mecanismo de repetição e o mecanismo de projeção. O mecanismo de identificação é o que vai apresentar essa conexão entre os membros do sistema familiar, esse fio invisível. Então, como esses membros do sistema se identificam? Nomes, datas de nascimento, datas de falecimento, profissão, características físicas. Então, a gente pode sim ter essa identificação por ter a cor dos olhos do nosso avô, por exemplo, o sorriso de um antepassado. Temos essas características físicas que podem sim nos conectar, mas receber o nome de um antepassado, nascer no mesmo dia dele, ou no dia de morte, ter a mesma profissão, também é uma forma de nós nos identificarmos. Quando a gente se identifica, né, os inconscientes se entrelaçam, muitas vezes essas histórias também se entrelaçam, certo? Além do mecanismo da identificação, nós temos o mecanismo da repetição, ou seja, eu posso então atrair para minha vida a repetição de comportamentos, de situações vivenciadas, para que exista a possibilidade de sanação, de resolução. Essa é o objetivo de uma repetição familiar, para que exista a possibilidade desse evento ser ressignificado. Então, quando a gente atrai repetição, não é algo ruim, é uma alternativa para que a gente possa tomar consciência disso e ressignificar. Esse é o intuito. Além da repetição, nós temos a projeção. O que é a projeção? Quando nós nascemos, os nossos pais projetaram algo pra gente, né? Quando eu estava lá na barriga da minha mãe, a minha mãe projetava: nossa, minha filha vai ter tal futuro, eu quero o melhor para ela, né? Uma profissão, de repente, ou um relacionamento amoroso, enfim, são essas projeções que os nossos pais têm para conosco. A gente vê muito nas profissões. Inconscientemente, nós tentamos ao máximo atender esses sonhos dos nossos pais, né? Quantas vezes a gente vivencia, escolhe uma profissão que na verdade era o sonho do meu pai ou da minha mãe. Então a gente analisa também essas projeções inconscientes, esses sonhos que os nossos pais tiveram pra gente, a gente inconscientemente tenta alcançar. Então temos aí mecanismo de repetição, identificação e projeção. Bom, o que são esses conteúdos não processados pelo nosso sistema familiar? Lutos não elaborados, lutos não processados. Nós sabemos que dentro da nossa família existem muitas mortes, né? E tem a morte natural, que é a morte esperada, mas existem as mortes traumáticas, aquelas que não são esperadas, né? Uma criança, um aborto, um acidente de um jovem, são mortes muito difíceis de processar. E dentro do inconsciente familiar, quando existe uma morte traumática que não é processada pelo sistema, esse conteúdo, essa dor, ela acaba reverberando de geração em geração. Abusos, incestos, falências, todos esses conteúdos que não são processados, eles acabam então sendo transmitidos de geração em geração, ok? Tem uma frase do Salomão Celan, que é um médico da psicossomática clínica humanista, que ele fala da síndrome do jacente, que depois numa outra live eu posso falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, mas a síndrome do jacente é o efeito no transgeracional sobre essas mortes traumáticas, a consequência dessas mortes traumáticas. Ele dizia assim: enquanto você não ter consciência do inconsciente, você vive uma vida sem consciência. Né? Então, tornar consciente esse conteúdo que está lá nesse banco de informações do nosso inconsciente é poder
ter a oportunidade de ter uma vida com muito mais leveza e principalmente não repetir os mesmos eventos, não repetir as mesmas dores, não repetir as mesmas escolhas. Então eu ter a oportunidade de ressignificar a minha história e aí sim exercer o livre-arbítrio consciente. Porque enquanto eu não tiver consciência desse conteúdo que me entrelaça, que me conecta, que me faz escolher determinadas situações da minha vida, eu estou agindo diante de uma programação inconsciente, tá, gente? Então é muito importante nós termos acesso à nossa história familiar, às vivências, essas coisas que não foram metabolizadas, ter acesso a essa história. Então, quando eu falo de autoconhecimento, quando a gente busca o autoconhecimento, é isso, gente, é buscar essa história que nos antecede. Eu trouxe até aqui uma pequena linha do tempo, não sei se vocês vão conseguir aqui enxergar, porque a gente acha que quando vem ao mundo, né, a gente entra com uma folha em branco, que é um livro em branco, que a gente começa a construir uma história. E não, a nossa história já começou a ser escrita lá com as histórias dos nossos ancestrais. Então, quando a gente faz uma linha da vida, por exemplo, gente, estou numa tremedeira aqui, ó. Quando a gente faz uma linha do tempo, a gente vai ter aqui o nosso nascimento, tá? Então, aqui todas as histórias da nossa vida, né? Depois, antes do nosso nascimento, a gente tem aqui as vivências da vida intrauterina, que são memórias que a gente traz, tá? Ou seja, tudo que a minha mãe vivenciou lá, quando vivenciou grávida de mim, eu estou registrando essas memórias, essas sensações, o que ela vivenciou, então eu trago dentro de mim, dentro do meu inconsciente, desse grande banco de informações, o que ela viveu. Mas antes disso, eu ainda tenho o período antes da minha concepção. Na psicogenealogia, a gente estuda essa grande linha do tempo. As minhas vivências a partir do meu nascimento, a vida intrauterina, ou seja, esses 9 meses que eu fiquei lá na barriga da minha mãe, esses 9 meses antes da minha concepção, ou seja, o que os meus pais vivenciavam antes desse tempo? O que eles estavam vivendo? Isso também influencia na minha vida. Então, saber o que acontecia com os meus pais antes da minha concepção também vai trazer muitas respostas. Isso a gente chama de projeto sentido, tá? E além desse período, que é os 9 meses antes da minha concepção, que a gente analisa para entender um pouquinho mais, a gente vai então estudar essas memórias transgeracionais, ou seja, esse conteúdo da minha linhagem paterna e da minha linhagem materna. Então, tudo que lá meu pai, meus avós paternos, bisavós paternos, minha mãe, avós maternos, bisavós paternos, tudo que eles vivenciaram está presente dentro do meu grande banco de informações. Tá, gente? Então, dentro da psicogenealogia, para vocês entenderem, a gente analisa toda essa nossa linha do tempo, que não começa no nosso nascimento. Ela começa lá com a história dos nossos ancestrais. Ferramentas que a gente utiliza na psicogenealogia. A maior ferramenta é o genossociograma. É uma memória gráfica do meu sistema familiar. Então, se fala muito da árvore genealógica, né? Quando eu falo em sistema familiar, eu vou fazer a minha árvore genealógica. A psicogenealogia analisa essa memória familiar através do genossociograma, que é a junção do genograma, que o genograma clássico, gente, eu fiz aqui só para mostrar aqui para vocês, que é essa memória, essa representação gráfica dos membros, ou seja, cada símbolo desse aqui representa um membro do sistema. Então, isso é um genograma, é apenas um simbolismo, né? Uma convenção gráfica que vai mostrar cada membro do sistema. Mas não é só isso, a gente inclui o nome, as datas de nascimento, a data de morte, os eventos significativos, as profissões. Então, inclui muito mais informações que só um nome. Então, não é só construir uma árvore genealógica, é colocar muito mais dados. E aí, depois de eu incluir os dados dos meus familiares, eu vou então fazer as análises a partir então do olhar e da ótica da psicogenealogia. A gente vai então buscar esse fio invisível, ou seja, essas conexões inconscientes, que a gente chama ou de simetria ou de sincronia, que é lá
que a gente olhou, que é os mecanismos de identificação, né? Então, se eu tenho o nome de algum antepassado, se eu nasci no mesmo dia, para que a gente possa entrelaçar as histórias e então trazer uma consciência a respeito disso, tá? Franciane, o que eu posso buscar na psicogenealogia, né? O que eu vou olhar? Nós trazemos muitas respostas, né? Você pode buscar tomar consciência para entender um pouco mais a sua profissão, né? Eu atendo muita gente que quer entender por que escolheu ter essa profissão, qual o sentido da sua profissão. A gente pode entender relacionamentos, né? Tem pessoas que atraem o mesmo tipo de relacionamento. A questão com o dinheiro, enfermidades, né? Para autoconhecimento, para se entender um pouco mais. Repetição de eventos também. Então, a gente pode analisar várias situações sob a ótica da psicogenealogia, tá? Então, eu sempre busco um motivo de consulta. A gente precisa ter sempre um norteador. Por quê? O genossociograma, ele vai ser um grande banco de informações, né? Mas se eu não tiver o que eu quero buscar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Vai ser só um monte de dados. Então, por isso é sempre importante eu ter um objetivo. O que eu quero olhar? Gente, assim, eu poderia ficar aqui falando muito de psicogenealogia, trazer mais conteúdos para vocês, mas eu quero aproveitar essa live para partilhar com vocês alguns testemunhos, né? Então, eu quero chamar aqui a Cássia, eu acho que ela já me deu um oizinho, para participar aqui da live conosco, para contar um pouquinho como é a psicogenealogia para ela. Deixa eu ver aqui. Oi, lindeza! Olá! Que coisa boa te ver, que linda morena! Eu também estou feliz de estar aqui, muito feliz. Cássia, obrigada por ter aceitado o convite. A Cássia é uma pessoa maravilhosa que fez o curso de psicogenealogia o ano passado. Foi a nossa segunda turma aqui em Floripa do ano passado, eu acho, né, Cássia? Sim. E queria que tu partilhasse um pouquinho como é que foi a tua experiência e o que a psicogenealogia trouxe de consciência para a tua vida, o que ela contribuiu para a tua história. Conta um pouquinho pra gente, Cássia. Ok. Eu conheci a Fran, o trabalho da Fran, através da indicação de uma grande amiga, da Ju. Ela, um dia de madrugada, ela me encaminhou uma live, eu acho que a Fran tinha feito, desses momentos assim, como esse, né, Fran, que a gente faz com um intuito e nem tem noção do alcance das coisas. E aí ela me encaminhou essa live e ela disse, Cássia, tu precisa conhecer essa técnica, porque quando a gente vê que algo é libertador, que algo é fantástico, a nossa vontade natural do ser humano é não ficar com isso só pra gente, né? É compartilhar isso com mais pessoas. Eu acho que essa é a maior demonstração de que algo realmente é poderoso, é bom, é quando as próprias pessoas que participam, que têm contato com a vivência, se movimentam para que mais pessoas tenham contato com isso. E aí a Ju me falou, Cássia, tu vai ter que conhecer. Eu assisti a live da Fran e na própria madrugada eu mandei mensagem falando, oi, tudo bem? Eu sou a Cássia e eu quero fazer parte da turma. Então, eu não conhecia a psicogenealogia, para mim foi um nome novo que eu demorei para aprender a falar. É complicadinho mesmo? Nas primeiras vezes é complicado. E eu já tenho um caminho bem longo dentro da área de desenvolvimento, eu sou treinadora comportamental, então tenho diversos conhecimentos. E a psicogenealogia, num primeiro momento, me pareceu algo que iria olhar para aquilo que comumente a gente já olhava. Mas a verdade é que ela tem um olhar específico. Eu não quero dizer mais profundo, porque tão profundo quanto, mas muito específico numa área de honra familiar. E para mim eu acho que esse foi de fato o grande ganho, né? A psicogenealogia, ela me trouxe de forma prática pelo genossociograma, mas por todas as dinâmicas, por todas as falas, os insights que existem, estando lá com a Fran, né, com essa mulher maravilhosa,
que esses insights dessa honra, além dessa teoria de eu amo meu avô e minha avó, eu amo minha história, eu amo minha história, é uma honra, não é de gostar ou de não gostar, de concordar ou de dizer amém, é de pertencer a essa história, de compreender internamente que parte sou eu para essa família. Qual é a minha função dentro desse sistema? A que história eu venho dando continuidade? Então, se pensar que, fazendo uma analogia que é uma árvore, como é o desenho, né, do genossociograma, fazer como se fosse uma árvore, pensando que se eu sou parte dessa árvore, se eu sou uma ramificação dela, enquanto eu não me disponho a compreender para que essa árvore quer servir, para que sentido ela quer fazer sombra, aonde ela quer dar frutos, eu não tenho condição de contribuir. Então, a gente faz tudo na nossa vida, né? Nossa, mas eu tô me esforçando tanto, mas uma demanda de energia muito grande, porque não está conectada ao tronco principal, não está conectada à história da família. Então, eu acho, e até penso nisso agora, nesse momento mesmo falando, que a psicogenealogia, ela é uma forma muito inteligente de você canalizar a energia da sua vida. Então, independente do que você acredita a nível espiritual, né? Independente disso, você deve convir que existe um motivo pelo qual você está nesse mundo, né? Eu acho que a gente não acha que a gente está de passeio. Não. Quem ainda tinha uma dúvida está comprovando agora na quarentena que não está de passeio. E se você tem um objetivo, existe uma chance, né, de você conseguir fazer isso de forma intuitiva, mas existem ferramentas, a psicogenealogia é uma dessas ferramentas que te colocam, te dão a condição de você estar de frente com essa sua história, com essa sua família e te dizer, olha, a partir daqui você é livre, você toma as suas decisões, não é que você fica amarrado naquilo, pelo contrário, você fica lúcido e a lucidez te dá uma liberdade distinta de todas as outras, porque eu não tenho mais o compromisso de acertar e sim a possibilidade de dar continuidade, o que é totalmente diferente, né? Então, esse ramo tem a condição de dar uma fruta aonde é bom para mim dar essa fruta, mas eu também estou de acordo com a minha história. Então, eu não fico tentando fazer nascer um limão quando eu compreendo que eu venho de uma macieira. Então, eu vou fazer a melhor maçã, porque eu tenho capacidade de fazer maçã. E não passar minha vida fazendo qualquer limão. Então, eu vejo assim isso. Esse foi o meu ganho, sabe? Compreender a honra, né? Que dentro da constelação familiar a gente aplica ela muito nessa palavra e nessa consciência de amorosidade, mas ver ela de forma prática, aplicada e principalmente registrada. Essa história desses antepassados aconteceu. E dessa forma que aconteceu, te trouxe até aqui. O que você faz a partir de agora é sim uma escolha sua, uma responsabilidade sua, mas é sim também parte de um sistema maior, onde humildemente eu preciso tomar a bênção, tomar a consciência daqueles que vieram antes para fazer com toda a minha integridade e tomar essa liberdade com muito mais força. E é importante até você trazer isso, Cássia, que muitas vezes eu vejo pessoas que querem fazer tudo diferente dos pais. Então, né, considera as escolhas dos seus pais erradas, que eles não fizeram o melhor que eles poderiam ter feito, que fariam diferente. Então, escolhem a partir de então fazer tudo o oposto. Né? E isso é uma forma de lealdade. Ou seja, eu continuo sendo leal, mesmo querendo fazer tudo diferente. Eu não estou exercendo o meu poder de escolha, eu não estou ressignificando nada, né? Então, querer fazer tudo diferente não é o caminho. O caminho é olhar exatamente como você trouxe, com amor, com respeito, integrando tudo que aconteceu, como aconteceu, e a partir disso exercer então uma escolha diferente, uma possibilidade de ressignificar. É nossa responsabilidade olhar para isso, porque nós somos mães, né? Nós precisamos deixar um legado muito mais leve para a nossa descendência. Então, quando me falam da psicogenealogia, assim, o maior ganho é justamente esse amor que eu tenho pelas minhas filhas, é poder deixar para elas
um legado mais leve, com muito mais recursos. Eu não vou tirar as minhas filhas das coisas que podem vir a acontecer. A gente não tem esse poder, né, de blindar, de colocar os nossos filhos numa bolha. Até porque daí estaríamos definindo o que é bom e o que é ruim, Que é né? ruim sermos Deus, né? Voltando a simular para uma árvore, quem sabe tu não queira para essa árvore ventos fortes e nem chuvas abundantes. Mas de repente, quando tu pega um sol escaldante por anos nessa árvore, que seriam as situações boas da nossa vida, né? As boas, você vai se deparar que lá no final essa árvore secou, porque eram necessários aqueles momentos. Então, quando a gente tira os nossos filhos da condição deles passarem pelas próprias tempestades e ventanias, a gente elimina também a oportunidade deles se enraizarem, se fortalecerem e se tornarem mais fortes, né? Então, mas quando tu olha que os teus primeiro tiveram que fazer isso, tu pensa, então eu tenho condição de fazer isso. Exato. Né? Porque eu sou a condição dessa minha família. E tudo ressignifica, tudo muda. Por quê? Porque o teu olhar muda diante disso, né? Exato. Cássia, minha querida, muito, muito, muito obrigada pelas tuas palavras, pela tua participação. Gratidão infinita. Espero que a gente possa se rever em breve, te dar um abraço bem apertado. Vai ser uma delícia. Vai entrar turma nova, Fran? Já estamos, né? Começamos um pouquinho antes da quarentena. E aí agora, assim que terminar, a gente vai iniciar a turma 2. A turma 1 ainda está em andamento, né? Eu tenho aí, acho que a Manu está nos assistindo. Linda. É uma turma bem especial. Com todo meu coração e como um humano, falando para outros humanos, é algo incrível. A Fran, de maneira nenhuma, não me pediu tanto que eu estou perguntando se tem turma nova, mas se oportunizem. Se oportunizem olhar para a família. Se você sente no seu coração que você quer isso, faça. Se você sente no seu coração que você não quer isso, faça mais ainda. Porque existe um motivo para você temer olhar. E esse motivo provavelmente é a mudança que você tanto anseia, mas ainda não consegue enxergar. Então, em qualquer uma das situações, é sempre melhor apoiado de mais gente. Nada melhor que o apoio da família, né? E esse é um movimento de apoio familiar. Com certeza. Obrigada. Obrigada, querida. Fica com Deus, eu te amo. Também te amo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, a Cássia é uma preciosidade, foi um presente conhecê-la, vivenciar, caminhar com ela na psicogenealogia. E agora eu quero chamar para vocês mais uma pessoa muito, muito especial, a Patrícia. Vamos ver. Paty, me dá um oizinho aqui para que eu possa te chamar. Olá! Oi, que responsa entrar depois da Cássia. Que coisa mais linda, Paty. Primeiro que eu cheguei, imagina, eu cheguei, tomei um banho e a hora que a Cássia apareceu, tu e ela iluminados, digo, meu Deus, mas vamos assim mesmo. Tu é uma iluminada, Paty. Obrigada por se dispor a falar um pouquinho da tua experiência, né? A Patrícia é consteladora. Fala um pouquinho aí da tua área de trabalho e conta pra gente como é que foi a psicogenealogia na tua vida, o quanto ela te ajudou a ressignificar, a tomar consciência, qual é a tua experiência com a psicogenealogia. Então, vamos lá. Eu conheci a Fran através de uma postagem do Harrison e da Ju Fogaça, da Ju Fogaça. E fiquei curiosa de o que será que é essa tal psicogenealogia. E aí comecei a acompanhar a Fran. E eu não sou de pensar muito, assim, que eu me identifico com algo, eu mergulho mesmo. E fui para a próxima turma que ela abriu, né? E o que eu posso dizer para vocês, assim, de uma maneira bem verdadeira mesmo, né? A psicogenealogia mudou muito da minha vida. Isso eu já era formada consteladora, já fazia um caminho de autoconhecimento aí, eu trilho há bastante tempo mesmo, desde a minha adolescência. Mas a psicogenealogia é como se ela tivesse virado uma chavezinha que faltava para algumas coisas para mim, né? E eu peguei algumas simetrias, né, no curso mesmo,
E que depois de eu ter o entendimento, a compreensão daquelas simetrias com alguns membros, até meu tio, a minha mãe está aí na live, então o irmão mais novo dela, eu fui olhar para isso, porque peguei realmente na minha história e na dele muitas questões bem, eventos muito significativos para mim e para ele, né? E posso dizer que foi a primeira constelação efetiva que eu busquei fazer, as outras eu fiz durante o curso, mas essa foi algo que veio um movimento de dentro de mim mesmo como uma necessidade e foi uma chave virada no curso de psicogenealogia, né? Mas o que eu quero mesmo compartilhar é que o uso da eu não faço o atendimento como a Fran faz, algumas ferramentinhas que ela nos deu no curso e comecei a aplicar nas pessoas que fazem comigo a mentoria pessoal, que é aquele caminhar junto da filosofia sistêmica mesmo. E para que pessoas, o que eu percebi com a psicogenealogia? Tem muitas pessoas que muitas vezes, por ter uma dor interna tão profunda, que elas mesmo buscando um autoconhecimento ou uma terapia, elas continuam ainda num movimento de olhar para fora. Elas ainda buscam, elas querem uma solução, mas o olhar delas, a disponibilidade delas ainda é para fora. E a hora que eu coloco o convido, né? Vamos fazer o teu mapa, o teu genossociograma, vamos brincar um pouquinho. É impressionante, porque por mais que a pessoa esteja naquele movimento para fora, assim que ela consegue colocar no papel aquilo que é dela, que é da onde ela vem, não existe mais histórias que ela possa contar para ela, para que ela olhe para fora. O olhar imediatamente volta para dentro. Então, é uma faceta da psicogenealogia que quando eu fui fazer o curso eu não tinha essa noção, mas é o que eu consigo perceber nos atendimentos. Ou seja, coloca a pessoa de uma forma ou de outra, focado nas suas raízes, né? Porque a gente fala muito, né? Honrar a nossa família, olhar para a nossa família, agradecer, são palavras que têm força, mas que se não estão aliadas com a ação de reconhecer as nossas raízes, né? São palavras soltas. Soltas, levadas na primeira ventarola, vão parar bem longe. Né? Então, o que eu percebi é que a psicogenealogia trouxe uma conexão imediata entre a minha raiz, né? O que eu tenho de história e eu. Então, é como se eu não conseguisse mais olhar tanto para fora, porque agora a minha raiz, a minha história se desnuda na minha frente, naquele pedaço de papel. E aí é como se a gente tivesse brincar. Tirasse uma venda. Isso, e é como eu consigo brincar, agora, como eu costumo brincar. Agora que você viu, quero ver você desver. Exatamente. Não tem como. É isso aí. Parece que a gente vive uma vida vendado, né? Sendo hipnotizado, sem consciência, vivendo no automático, sem lucidez, sem clareza, deixando a vida te colocar em situações de aprendizado e você não aproveitando nenhuma delas, então continuando no mesmo ciclo de dor, no mesmo ciclo de repetição. Então, quando você vê algo, não tem mais como desver. Aí você está fazendo uma escolha, que é continuar permanecendo na mesma situação, na mesma dor, ou estar consciente, opa, a partir de agora eu integro cada história, né? Eu integro cada situação que está ali escancarada na minha frente, e aí agora eu ressignifico. Porque aí eu terei consciência de, na hora de a vida me colocar numa situação novamente, eu vou reagir diferente, eu vou estar consciente, né? Isso mesmo. Muito obrigada, Imagina. Minha querida, né? A tua partilha, tô morrendo de saudade, a gente fala aqui virtualmente, né? Mas temos que marcar um café logo, logo, se Deus quiser, quando isso tudo acabar, eu tenho certeza que vai ser muito em breve, a gente vai
conseguir, então, conversar agora face a face. Isso, com aquele abraço bem gostoso. Bem né? gostoso. Obrigada. Querida, muito obrigada pelo convite, tá? Em breve a gente vai estar junto de novo. Combinado. Bom, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu quero chamar a Catiúcia. Cati, me dá um oizinho aqui para que eu possa te chamar. A Cássia colocou aqui, né? Somos todos a mesma luz, exatamente, Cássia. Somos um grande sistema, estamos todos conectados. E agora a humanidade percebeu com muito mais clareza e muito mais consciência que cada escolha que eu faço reverbera no todo. Né? A gente está diante de situações onde a gente pode ter clareza de que eu não estou isolado, que tudo que eu escolho, que toda atitude que eu tomo acaba reverberando no todo. Olá! Olá! Querida. Tudo bem? Tudo bem, muito Como obrigada. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Agora o muito melhor. Tá bom? Tá perfeito. Tá perfeito. Ótimo. Uhum. Saudade! Saudade. Quanto tempo? Pois é! Mas logo, logo a gente já vai se rever, com certeza. Logo, logo. Já, já. Cati, deixa eu te apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer. A Cati participou da nossa turma em Campinas, lá em São Paulo, né? Foi a nossa primeira turma de lá, junto com pessoas maravilhosas, né? Gente, foi um presente aquela turma. E é microfisioterapeuta, né? Uma terapia integrativa que eu amo de paixão, depois se tu quiseres falar um pouquinho mais sobre o que é a microfisioterapia, para que as pessoas tenham acesso a essa terapia. E quero que você fale um pouquinho sobre a psicogenealogia, sobre o que você encontrou lá no curso e como ela te ajudou a entender melhor o teu sistema familiar, a tua profissão, as situações da tua vida. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Bom, falando de mim, né? Eu conheci a Fran, graças a Franciele Teis, que me apresentou, né, a psicogenealogia de alguma maneira, mas eu não passei por terapia e já quis fazer o curso, né? E para mim foi muito importante, porque eu conhecia uma parte da minha história, né? E eu achava que ali estava bom, mesmo trabalhando com a microfisioterapia, que eu preciso, né, buscar do meu paciente esse transgeracional, que faz todo sentido em tudo que ele traz de sintomas, mas o meu parece que estava ali. Tá tudo bem, se eu sei só essa parte, tá ótimo. E durante o primeiro módulo, segundo módulo, né, no final, eu consegui, a minha mãe foi me contando, e eu consegui conhecer um pouco mais a minha história. Eu consegui saber o porquê que hoje eu trabalho com o que eu trabalho. Eu consegui entender alguns bloqueios que eu carregava, que eu já tinha visto em constelação, mas parece que não encaixava. Faltava alguma coisa. Algo. Voltou? E faltava alguma voltou, coisa. Agora voltou. Sempre faltando alguma coisa. Voltou? Sempre faltando algo. E quando eu comecei a desenhar a minha árvore genealógica, eu comecei a entender, começou a fazer essas conexões. Então, pós o curso, me entendi muito mais. Hoje eu me entendo mais como pessoa, como profissional. E eu levei para a minha profissão, né? Porque a microfisioterapia é uma técnica que trabalha o quê? Desde os traumas físicos, emocionais ou tóxicos que nossas células carregam e o nosso inconsciente. Então, se eu tenho uma enxaqueca e eu vou buscar só a minha enxaqueca como um sintoma, eu comecei minha enxaqueca com 15 anos de idade, ok. Mas o que eu vivi antes dos 15? O que a minha mãe passou na gestação? O que a minha avó passou? Então, eu já tentava fazer essa conexão com o paciente, mas às vezes era um pouco mais difícil de levar ele a tudo isso. Tem alguns pacientes que a gente até consegue. Aqueles que é difícil de olhar para a sua história, eu falo, então na próxima sessão nós vamos fazer a sua árvore genealógica. E aí quando eles fazem e olham, tem uns que começam a chorar. Que fazem, me emocionam, sabe? Olha aquele pedaço de papel e fala, meu Deus, agora eu entendo.
Então, assim, é lindo de ver. Então, cada dia, no meu dia a dia, eu aplico, né? Não como você faz os seus atendimentos, mas eu aplico um pouquinho no meu dia a dia. Você adapta, né? Adapto dentro da microfisioterapia. Quando eu vejo que o paciente não consegue entrar no transgeracional dele, ele não consegue ter essa percepção do que ele trouxe, do que era a avó dele, a bisavó dele, eu falo, vamos fazer então a sua árvore genealógica, você vai amar. E ele se apaixona, não quer parar. Mas já acabou. Não, mas eu acho que eu vou trazer mais informação. Na próxima sessão eu posso trazer de novo, que eu vou trazer de novo. E aí a gente fica várias sessões, microfisioterapia junto com a árvore genealógica, sempre dá um espacinho. Então tem alguns pacientes que adoram, então assim, faz todo sentido para eles e para minha vida faz todo sentido em várias situações, do meu pai, da minha mãe. Eu já pude ajudar os meus irmãos de alguma maneira. E o interessante que quando eu voltei do curso, um mês depois, na minha clínica tem constelação familiar uma vez por mês. E ela começou a constelar e ela faz uma constelação em grupo, que é a Jaqueline Chirulli. Ela começou a constelar a minha vida a partir da minha árvore genealógica. É como se eu tivesse, sabe, a tomada de consciência me ajudou a despertar. E foi a coisa mais linda, essa constelação. Então, assim, foi fantástico. Transcendeu, né, cara? Porque a gente colocar graficamente toda essa história que a gente sabe, mas ver isso no papel é isso, é uma catarse realmente, é de emocionar, porque é de emocionar. São informações soltas que você sabe, que você já ouviu falar, são aquelas histórias, né, que estão latentes, mas que nunca fizeram sentido para você. E Sim. Quando você visualiza aquilo, é realmente uma transcendência, é uma catarse. Uma transcendência, é perfeito, né? Uma paciente que não consegue engravidar, quando ela começa a olhar a história dos avós, das tias, fala, agora faz sentido. Agora eu entendo o sentido quê? Para quê, né? Então, é muito bonito. Muito obrigada por me apresentar esse mundo diferente. Eu falo que é um mundo. Eu falo que não é uma técnica, é um mundo. É um mundo que você vai entrando de conhecimento que vai abrindo, né? A gente vai abrindo a porta para psicogenealogia, vai abrindo a porta para outros conhecimentos. Então, Exatamente. A cada vez mais, essa sede não acaba. Você quer mais e mais. Com certeza. E até eu queria complementar um pouquinho, né, porque fisioterapeuta que trabalha com a microfisioterapia, falar um pouquinho da saúde integrativa. Eu vi aqui que está a doutora Ana Paula Sorrentino, que esteve comigo na segunda, falando sobre autocuidado, sobre os óleos essenciais, que eu amo, super indico. Se você não conhece os óleos essenciais, você precisa conhecer. Eu conheço, indico. É maravilhoso. E falando de saúde integrativa, eu até estava assistindo uma live na semana passada com a saúde integrativa é um novo olhar para a saúde, né? Sim. É colocar outras ferramentas para integrar a saúde. E tem uma médica, né, que ela é presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, e ela fez uma live justamente sobre a psicogenealogia, que ela começa os seus atendimentos com a psicogenealogia, faz parte dos atendimentos dela, ou seja, essa proposta de medicina integrativa ela começa lá o processo de anamnese, onde a pessoa, conhecendo a família, conhecendo esse histórico familiar. Então, é um outro olhar, é um outro sentido para as consultas, para os atendimentos, para esse olhar para a saúde desse paciente, né? Por quê? Porque, por exemplo, a microfisioterapia, a gente estuda tecido embrionário, certo? Então, quando eu tenho o meu primeiro tecido embrionário, é ele que carrega todas as informações de concepção e que eu carrego da minha família. Então, essa informação que eu carrego familiar, da árvore genealógica, de todos esses traumas, das situações mal resolvidas da minha família, de mortes, de tudo isso, eu carrego na minha célula quando eu sou um embriãozinho. Exatamente. Então, saber essa história familiar faz mais... Para mim, no meu dia a dia, é muito mais fácil de eu chegar na cicatriz
que hoje ele carrega. Porque isso faz sentido para ele. A gente desperta o inconsciente de uma outra maneira do que você só partir de quando ele nasce. Exato. Porque aquela memória está muito atrás. É embriologia. E antigamente a gente falava assim, é coisa de vó, né? Falar que a gente carrega isso, carrega aquilo. Não, é científico. Cada vez mais científico. É comprovado. Exato, e tem o ramo da ciência, né, da epigenética, né, que estuda justamente essas memórias transgeracionais. Tem estudos lindos sendo feitos a partir do trauma transgeracional, né? Os primeiros foram dos descendentes do Holocausto, né? Então tem estudos lindíssimos. Tem na Unicamp, se eu não me engano, um estudo sendo feito agora com grávidas. Eles pegaram 2 grupos de grávidas que vivenciaram algum tipo de trauma na sua infância e outras grávidas que não vivenciaram nenhum, para entender como essa transmissão, como, né, essa dor, esse conteúdo que não foi processado acaba reverberando na descendência. Então, é lindo poder olhar para isso e entender com mais clareza, para que a gente tenha a possibilidade de ressignificar a nossa história. Porque na nossa célula tá esses traumas, essas memórias. Tudo! Né? Mas isso não quer dizer que eu não possa ter o livre-arbítrio, que eu não possa ter uma vida e não ativar esses genes, né? E não poder fazer da minha história algo diferente. Então, muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Obrigada a você, obrigada pelas tuas palavras. Muito obrigada. E só para complementar uma coisa que você falou, se a gente pensa hoje, né? Por que as pessoas estão com tanto... Fora tudo isso que nós estamos passando da pandemia, por que algumas pessoas estão um pouco mais tranquilas e outras pessoas estão em pânico? É a síndrome do pânico, o estocar, né? Estocar a comida, estocar tudo, o ganho de peso em excesso. São memórias que nós carregamos, transgeracional de quê? Dos nossos familiares que passaram por guerra, doença, fome. Então, quando eu vejo toda aquela imagem da TV, quanto mais eu recebo essa informação, recebo essa informação, mais eu acesso essas memórias que estão guardadas dentro de mim. E eu tô atendendo aumentou muito o síndrome do pânico, muita criança com pânico, por quê? Acessando essas memórias, né? Então, assim, a gente prestar atenção no que a gente vê, prestar atenção no que a gente está assistindo, buscar, quando a gente começar a ligar a televisão, tiver alguma coisa, busca outra coisa, vai ouvir uma música, vai ler um livro, vai se conectar com energia positiva, porque quanto mais energia positiva a gente se conecta, mais energia positiva a gente manda para o mundo, e fica mais fácil de passar por tudo isso. Isso que você trouxe é extremamente importante, de ter essa clareza dessas memórias que nós acionamos, né? Nós temos quantos filhos daí de imigrantes, né? E saber que os nossos ancestrais vivenciaram essas situações, e quando a gente vive o mesmo contexto, tem aquele mesmo perfume, uma situação que nos remete à mesma equivalência, né? A gente vai sim acionar essas memórias e vamos reagir da mesma forma. Então eu vou ter medo, sim, eu vou ter medo de passar fome, eu vou estocar, porque eu não quero viver isso de novo. Isso é muito doloroso, né? E a gente sabe que o centro da nossa consciência, que é o ego, né? Ele está ali para atender, que a gente atenda a essa necessidade. Ele não quer sofrer. Então é uma ameaça à sobrevivência, né? Simbólica, mas eu vou acionar. E aí é instintivo, eu não tenho domínio sobre isso, né? Não é uma opção de escolha. Então é justamente a gente cuidar com as informações que a gente acessa, porque isso é alimento, isso faz a gente ativar as nossas memórias, né? Então é importante estar consciente e poder, então, isso eu não quero, né? Não vou, eu vou me abastecer de coisas positivas, de coisas que vão nutrir. Muito obrigada por esse teu olhar, essa tua colocação, porque eu acho que é bem importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E é de fato, está aumentando muito, né, os casos de ansiedade, crianças, né? Eu estou recebendo
Muitas crianças, assim, agitadas, com insônia, sabe? Porque elas não conseguem expressar em palavras que elas estão estressadas, né? Não consegue. Então, é o comportamento, é não conseguir dormir, a agitação. Então, que a gente esteja consciente disso tudo e poder ter alguma alternativa, alguma solução para atender essa necessidade nesse momento. Uhum. Obrigada! Um beijo bem obrigada. especial. Obrigada. Quem quiser Tchau, microfisioterapia, né, tem que buscar a Catiúcia. Isso mesmo. Beijo, obrigada. Querida. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, deixa eu chamar aqui o Arisson e a Fê. Fê, me dá um oizinho. Ou o Arisson. Para que a gente possa chamar vocês. Não sei se vocês estão já conectados, mas enquanto eles vão me dando um oizinho, eu quero colocar aqui para vocês, né, gente, o quanto a psicogenealogia proporciona com que a gente tenha muito mais consciência das coisas que nos acontecem, né, para que a gente possa ter acesso a ressignificar, a não vivenciar as mesmas dores, né, a não repetir esses mesmos padrões de comportamento. Então é uma opção, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de solução, né, você que é pai, que é mãe, que quer deixar uma herança, um legado para os seus filhos, né, o ser, né, um legado que realmente vai fazer a diferença para os filhos, é olhar para suas dores, né, é olhar para a sua história, é ter mais recursos de solução, é deixar o caminho com mais possibilidades de escolha, porque o inconsciente é muito mais forte, né, a gente não sabe esse conteúdo, é inconsciente porque a gente não tem acesso a ele. Então, a psicogenealogia te ajuda a ter clareza desse conteúdo, né? Muita gente me pergunta quando quer começar a trabalhar a sua história familiar, com relação aos dados familiares, né? Onde buscar esses dados? O primeiro passo é, se tem aí os pais vivos, né? Chamá-los, perguntar, né, o nome, a origem do meu nome, o nome é minha identidade, gente, vocês não têm ideia da força que é entender o nosso nome, o sentido do nosso nome, o conteúdo que traz, né, ele traz inclusive o nosso mandato inconsciente, né, para onde o nosso inconsciente está olhando, então entender a origem do nosso nome, quem escolheu, para quê, tem mais alguém dentro do meu sistema familiar, né? Além de procurar essas informações com pai e mãe, né? Todo mundo tem grupo de família hoje, então pergunta mesmo, pergunta a história, o que foi significativo, onde viveram, né? Como os nossos avós se conheceram, como os nossos pais se conheceram. Então isso tudo são informações que vocês vão começar a ter insights, né, a trazer respostas para as escolhas de vocês. Então, busquem essas informações. Eu indico também, quando as pessoas me procuram, que é difícil ter acesso, tem um site, que é o site dos Mormons, que é o site My Family Search, que lá tem catalogados, tem transcritos digitalizados, os históricos, né, das igrejas, de cartórios. Então, tem informações riquíssimas lá que vocês podem estar acessando. Então, My Family Search, inclusive, eu quero contar, se bem, a nossa live, infelizmente, está acabando, mas eu não tinha acesso a toda a minha linhagem paterna, eu só tinha até o nome do meu avô, mas não tinha nome de bisavô, tio-avô, nada disso. E foi lá no Family Search que eu encontrei todas essas informações que então me deram acesso e aí fez todo sentido, porque as minhas simetrias, as minhas sincronias eram a maioria, entrelaçadas com a minha linhagem paterna. Então é um site que vocês podem buscar, Family Search, que é o site dos Mormons, que tem aí um recurso fantástico de informações sobre os nossos ancestrais. Tem um Instagram também, que é o Museu da Imigração. A gente sabe que o Brasil, né, é cheio de imigrantes. Então é um site um site muito bacana, Museu da Imigração. Eles fazem publicações, conteúdos muito bacanas, né? Tem os históricos de quando essas pessoas chegaram no Brasil, os registros, tá lá, é autoexplicativo, é bem fácil de acessar.
Então entra lá no Museu da Imigração, inclusive essa semana eles postaram sobre as fotos de família, né, as fotos antigas, o quanto olhar uma foto antiga da nossa família vai fazer com que a gente tenha consciência de como os nossos ancestrais viviam, né, então a gente tem informação, não é por falta de informação que você não pode reconstruir a tua história. Informação tem sim. Então só dá o primeiro passo, só escolhe ir, né? É a tua história, faz parte da tua identidade. Se você quiser falar de autoconhecimento e não entender a tua história antes da tua concepção, você não está falando em autoconhecimento. Autoconhecimento é entender tudo isso, é olhar para aquilo que a gente não quer ver, né? É lidar com as nossas sombras, é de fato poder ter a oportunidade de ressignificar a nossa história. Gente, eu queria agora chamar outros convidados, mas infelizmente já são 9 horas, né? Então não vou conseguir, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades de falar um pouquinho mais sobre a psicogenealogia. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me enviem inbox, né? Me mandem uma mensagem. Eu tenho o maior prazer em falar sobre a psicogenealogia. Quando você, né, dá o seu sim, eu tenho certeza que o universo ele faz de tudo para te trazer as respostas que você procura, tá bom? Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, tá bom? Um beijo bem especial. Amanhã a gente tem outra live também com conteúdo riquíssimo, que é com o Moacir, onde a gente vai falar sobre as dores, ressignificando as dores de família, né? O Moacir tem uma história de vida lindíssima, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, e principalmente a maneira como ele reconstruiu, como ele ressignificou essas vivências, tá bom? Um beijo bem especial no coração de cada um de vocês. E vamos para a psicogenealogia. Tchau, gente!